Gente, voltamos para o segundo episódio do Mãe Sem Escalas. Eu sou a Camila, Lala e Nath. E a gente vem falar mais um pouquinho para vocês sobre viajar com crianças, um pouquinho sobre maternidade. Vamos juntar aqui nossa experiência de 3 mães com 10 filhos para trazer assuntos que vocês sempre pedem pra gente. O assunto de hoje será perrengues, o lado B dessa maravilha que é viajar com crianças. A gente queria dividir um pouquinho com vocês, porque a gente tem um pouco da impressão que muitas vezes pra gente parece fácil. E claro, né, que com o tempo e experiência, de fato, as coisas vão ficando mais fáceis. A gente já sabe mais ou menos aonde que vai ter o perrengue, como evitar. Mas a gente queria dividir um pouquinho com vocês que acontece, né? Faz parte de viajar com crianças. É uma coisa mais imprevisível do que viajar só adultos. Conte um perrengue, Camila! Começa com você, então, Camila. Contei no perrengue. Gente, vamos lá. Na verdade, eu anotei aqui algumas perguntas que eu queria dividir com vocês, pra gente dividir experiências de fato. E o que eu mais queria é que as pessoas entendessem que a gente precisa alinhar expectativas, né? Então, saber que isso pode acontecer e que isso não faz da viagem um ponto negativo. Lala, conta pra gente, porque eu sei que você já teve perrengue com as crianças de se machucar. Então, até questões de saúde, eu acho que isso é um impeditivo grande para as mães, né? Esse medo que a gente tem de cuidar, de como vai ser se ficar doente. Então, eu queria entrar um pouquinho nesse ponto. Eu acho que muitas mães, muitos pais deixam de viajar com medo da saúde do lugar. Primeira coisa é, assim, né? A gente, dica prática, ter uma boa farmácia, um bom seguro de viagem. Mas, enfim, contando situações que eu já passei. No ano passado, exatamente um ano, no Marrocos, no primeiro dia de viagem, o Miguel tombou a cadeira, assim, pra trás e caiu com tudo a cabeça no espelho d'água do hotel. Ai, gente, eu lembro de você contando isso. E aí o Ricardo, ele tomou a água daquele espelho d'água. E aí o Ricardo pulou de tênis pra tentar pegar ele, se ele afogou, bateu a cabeça, assim, veio paramédico. Foi uma coisa horrível, assim, no primeiro dia da viagem. E no Marrocos. Não é que você tava... É que a gente pensa, assim, é um lugar mais remoto. Mas apesar de que não, assim, Marrakech é super legal. Mas enfim, dá um frio não na tá barriga. na nossa casa. E aí ele depois, mais tarde, começou a vomitar. A gente não sabia se era neurológico, o que era, se ele tinha tomado, se era da água. Criança bater a cabeça e vomitar é pânico de mãe, né? Porque, de fato, pode ser uma questão neurológica, né? Você ligou pro pediatra? A gente falou com o pediatra, falamos com minha irmã médica, a gente, né, tentou tudo que tinha que fazer, observar, levar no hospital, não levar. Só que o que a gente não pode pirar assim, não foi por causa da viagem. Né, o que aconteceu ali, a gente tava munido de toda a ajuda necessária. Obviamente não tinha o mesmo hospital daqui, o meu pediatra. Mas coisas que podem acontecer em todo lugar, em todo né? lugar, E no fim, esse foi um perrengue, assim, muito grande. A primeira vez que eu falei assim, nossa, será que eu preciso ser tão destemida, assim, viajando? Será que eu não tenho que repensar o meu trabalho? Mas não repensei. Como é que você ficou assim? Quando isso aconteceu, como é que você, Lala, o que você pensou na hora? Tipo, acabou a viagem? Na hora eu pensei, acabou a viagem, mas né, vai ter que ir pro hospital, era o primeiro dia, a gente pensou que tinha acabado a viagem mesmo, mas depois a gente viu que não tinha sido... Nada como uma boa noite de sono. Exatamente. Pra clarear as ideias. À noite eu fico confabulando as coisas, assim, meu Deus, devia ter ido embora. Mas aí no outro dia foi tudo bem, a viagem foi incrível. Depois o Vinícius, ele caiu da mesa, derrubou um copo de vidro, ele caiu a cara em cima do copo de vidro também. Na mesma viagem? Vejam que foi uma viagem tranquila. Tipo Marrocos. Mas assim, né, dizem que tem lugares com pessoas. Mas aí ele cortou aqui, assim, deu um susto, o suco era de melancia, ele ficou inteiro vermelho, mas foi só um susto mesmo. Aí eu parei pra pensar assim, nossa, temos que estar mesmo preparados pra esse tipo de perrengue em viagem, né? E eu acho que a reflexão é um pouco essa, né? Tipo, respira, calma. A Nath fala isso bastante, né? Tem criança em todos os lugares do mundo. Exatamente. Então, assim, não é que as crianças lá não se machucam, não é que não tem um hospital. Eu acho que faz parte da programação do destino, principalmente quando ela é mais diferente, saber, né? Numa emergência, pra onde eu corro? Eu sempre faço isso. Informação. Sempre. Você sabe que no blog, no Kids Together, todo destino eu coloco o hospital. Isso é legal de saber. Porque você não quer pagar pra ver. E você não quer mas mesmo. Você precisa. Eu tive um perrengue desse que me veio até na cabeça quando você falou essa sensação. Será que eu exagerei demais? E foi exatamente isso que eu senti. Porque eu tive o agravante de estar sozinha com os 3. E o Dudu, na época, tinha 4 meses. Então, assim,
Eu amo essa sensação de, tipo, deixa que eu dou conta deles, entendeu? Eu adoro viajar sozinha com eles, eu amo isso. Mas nessa vez eu falei, cara, Ferrou. talvez eu tenha passado um pouquinho do limite. E foi uma vez que eu tinha o hospital anotado, a gente estava em Orlando, que é um lugar que a gente sempre vai, a gente tinha casa lá, foi inclusive na minha casa que aconteceu, que eu vou contar agora. Eu já sabia que tinha um hospital ali do lado, mas na hora que eu liguei pro plano de saúde, então, só voltando, né, pra contar o que de fato aconteceu. Eu tava dando banho na Valen e no Joca, o Dudu tava deitadinho num bercinho ali, ele com 4 meses, o Joca sozinha? tinha 2, tava sozinha. O Joca 2, e eu tinha mais 10 dias sozinha pela frente, assim. O Joca Coragem. tinha 2 anos e a Valen tinha 4 anos. Então eu tava com os 3 ali, dando banho neles, tá? Onde tava brincando. Eu tirei o Joca do banho. E não foi nem que ele saiu correndo desesperado, o Joca é super tranquilo. Mas no que ele saiu, ele tropeçou. E ele caiu na quina da minha cama, que era aquele móvel bem triângulo. americano, assim, sabe? Parece uma... Pesadão. Gente, parecia Madeirão. uma faca, assim. E aí caiu aqui nele, tá? Hum. Graças a Deus. Depois eu só pensava, meu Deus, se tivesse É sido por um pouquinho pouco. pro Igual lado. do olho do vidro. É. Nossa, que desespero. Foi aqui. Só que foi tão... Eu vi o osso dele, assim. Tipo, era um Ai, negócio. ai. E era tanto... E aqui sangra muito. Não desistam de nos não assistir, desista. pessoal! Não desistam, que eu vou contar que depois eu continuei viajando sozinha com os 3, foi maravilhoso, mas a sensação era aquela. E aí, quando ele caiu, eu liguei pro plano de saúde. Foi minha primeira reação, antes de ligar até pro marido, foi, tipo, ligar pro plano de saúde porque eu precisava resolver aquilo. E aí, ele falou pra mim o seguinte: não vai nesse hospital que tem aí do lado, vai num outro que é só de criança. E aí é Uhum. muito mais tranquilo pra vocês, tal, né? Tá bom. Liguei pra uma conhecida do meu marido que morava em Orlando. Falei, Cris, me desculpa. Tomara que ela esteja nos assistindo. Que vergonha! Não, eu falo pra ela, tipo, eu sou extremamente grata, assim, do fundo do meu coração. Falei, me desculpa, que vergonha, mas você poderia vir pra minha casa cuidar dos meus 2 outros filhos, inclusive um que só mama no peito? Mas eu vou deixar aqui uma mamadeira pra você testar. Porque eu preciso costurar o Joca. E aí, tá bom, ela chegou, 1h30 depois, fui pra esse lugar que o plano de saúde tinha indicado. Quando eu cheguei lá, não, a gente não costura, a gente faz tudo menos costurar crianças. Eu falei, meu Deus, saí correndo pro hospital que eu já conhecia. Só que nessa, quando eu cheguei no hospital, eu percebi que eu tinha esquecido a minha bolsa no lugar que eu tinha ido errado. Não, e você E assim, passeando com e os três, pra lá e Orlando, pra cá. gente, Orlando é 40 A gente- minutos de é. Tudo distância, assim, de longe, qualquer estrada coisa. à noite. Só sei que eu cheguei lá 6 horas depois que ele tinha cortado. E minha pediatra assim, cara, não pode costurar depois de 6 horas. Tipo, e vai ficar muito ruim se você não costurar. Eu entrei no hospital berrando, tipo, costurem meu filho. Costuraram sem anestesia. Tipo, ele Ai, sentado no meu Camila. colo, deram os pontos. Enfim, cheguei, deu tudo certo, chorava e pensava nisso. Será que eu exagerei? Mas daí, ao longo do tempo, como eu fiquei mais 10 dias lá, você vai tranquilizando e o sentimento que acalmando. veio foi, tá vendo? Tipo, a gente consegue a gente contornar. consegue Que contornar. tem muito perrengue, né? Sem sombra de dúvida. E principalmente, assim, quando o perrengue é com a gente fica mais fácil. Quando é com os nossos filhos, aí a gente, no primeiro momento, é a gente bloquear. É um exercício. É um exercício. Isso, Só que pra quem viaja, quem gosta de viajar, tem que saber, já tem que ir pensando que pode acontecer alguma coisa. Exato. Né? Então, vamos torcer pra não acontecer. Mas a gente tem E visto se eu tanto tivesse caso acontecendo. confiado na minha pesquisa, teria sido um perrengue muito menor. Tá bom, cortou, vou no hospital, que era ali do lado, teria ido com os 3, entendeu? É, Era ali do ia lado. confiar também no seu instinto, exatamente. Confia, porque às vezes a gente confia. fica... Essa insegurança limita a É. gente. E não deixe de ir pela insegurança, porque Não, É e tem isso. que ir. Vá Eu- preparada. estar preparado Vá e quase. Isso. Tipo, a chance de acontecer é muito pequena. Então, né? Dados de realidade. Verdade. Quantas vezes acontece e se estamos preparados? Mas, além dos perrengues de saúde, né? Temos perrengues outros, né? Em Não, avião. mas peraí que eu tenho que contar um Ah, perrengue conta pra o seu de vocês também saúde. que aconteceu agora. Que parecido com o seu, mas olha a dica que a gente tem que ter numa mala de viagem que vai entrar na farmacinha na próxima viagem. Simplesmente, na hora de ir embora, gente, as malas já do lado de fora. Rafael, que ainda não tinha 2 anos, estava com 1 ano e meio mais ou menos, passou numa mesa. Gente, cuidado com essas Gente, mesas mesa- em casa e nos quartos de hotel, porque devia realmente ser. Passou, raspando, o que aconteceu? O Rasgou rosto. aqui. Ai, não. Na no hora de rosto sair, ainda, na hora. O gente. avião estava na porta, que ele estava em Maldivas, aqueles hidroaviões. E eu falei assim, meu Deus, e agora? E sangrava, que sangra muito essa região, né? Ela Sangra é muito demais. vascularizada. É. Sangrava muito, o desespero. E aí a criança começa a ver sangue e começa a Começa chorar. a entrar em desespero. Deixa a gente nervosa, os irmãos também.
E aí, gente, eu liguei pro pediatra e falei, ele falou exatamente isso. Só adianta você costurar em 6 horas. E era o último voo que ia sair do dia, não podia perder aquele voo. O que eu fiz? Eu peguei uma gaze, que era o que eu tinha, com micropore e botei. Junta, Meio né? que fez um É, ponto falso. é E isso. fez um ponto falso. E o meu pediatra falou, ele me mostrou uma foto. Vocês sabiam que tem não sei qual é a marca, depois a gente pode até divulgar. Uma colinha. Que ela cola, é como se fosse um band-aid. Que legal, não sabia. É como se fosse pra costurar sem ponto. Maravilhoso. Ela cola aqui. Então, foi uma ótima dica. Quando eu falei isso, muitas seguidoras, inclusive, me Falaram. falaram dessa dica. Então, achei fundamental, sensacional, mas ele ficou com uma pequena marquinha muito pequenininha. já E como ele é né? muito pequenininho, eu acho que com o tempo vai... E vai mudando eu de quero- lugar, né? Tipo, Vai a- mudando. Mas eu falo, isso é marquinha de vida, gente. De das viver marquinha das os Maldivas. momentos. Exatamente, Exato. Ai, marquinha sabe das quando eu tava com Maldivas. 1 ano e meio nas Ele vai dizer Maldivas? pra- Uma ele loucura. vai- Tipo assim, essas mesas eram altas, uma loucura. E o outro perrengue foi que o Gabriel, o que hoje tá com 13, na época ele tinha 1 ano e meio, ele ficou com pneumonia numa das viagens. Então, isso é uma coisa, porque é diferente de acidente, né? Aí... Isso é... Virose. Mas olha só, É. gente, mesmo a pneumonia, que é uma doença grave, você vai levar o seu filho ao médico, ele vai ser medicado com antibiótico e ele vai melhorar. E tem até planos de saúde que você consegue chamar, né, o médico Você no chama o próprio médico, hotel. Isso é exatamente. maravilhoso pra quando não é Então, acidente. Mas eu chamei o médico no hotel e ele mandou eu fazer a chapa do Ah, pulmão. isso, no seu caso era diferente. Aí eu falei, meu Deus, se manda a chapa do pulmão é porque realmente o negócio tá complicado. E só aquele febrão. Então, esses tipos de perrengue em viagem, eles acontecem. A gente reza pra não acontecer. Só que a gente precisa estar psicologicamente Preparada pra dar conta. Isso que vai dar conta. Se não, sinceramente, é melhor nem pensar aí. Porque E esse negócio do antibiótico é muito importante na farmacinha, porque comprar antibiótico fora do Brasil é bem diferente. É bem assim. diferente. Levem Eu- seus medicamentos. Leve Leva E o leva que- na mala de mão, os mais Exatamente. importantes, porque É. se perder, Porque né, você não dá vai ficar uma sem. paz, assim, tipo, psicologicamente falando, entendeu? Se você precisar de um antibiótico, ele vai estar lá, leva com a receita bonitinho. Mas é bom ter, sabe? Eu já precisei usar algumas vezes, assim, viajando. E é bom também olhar que tem É. lugar que não pode todos os medicamentos também, né? É. Pode pirar. Exatamente. Então, acho que por isso que eu acho legal isso, porque assim, esse grupo de apoio, essa rede de apoio que a gente passa, desmistificar isso, que viagem, gente, é conexão. E até esses perrengues fazem parte das Gente, histórias das fazem. conexões familiares. Né? É olhar os perrengues como aprendizados. Porque hoje em Total. dia, se acontece uma situação dessa como aconteceu com você em casa, talvez você não fique mais tão desesperada como se ficaria, entendeu? Então é muita coisa que é conexão. Viagem E pra eu vi evitar. que isso acontece com vocês também, tipo, encoraja, entendeu? A gente tem 3 mulheres Encoraja, né? Não, mas é verdade, são 3 mulheres aqui que viajam muito, então a nossa Sim, probabilidade de risco sim. aumenta bastante. A gente tem histórias aqui assustadoras. E tá tudo bem, deu certo Sim, pra mas todo mundo, tô entendeu? seguindo. O Vini, que tem agora fez 5 anos, tem 120 voos. Exato. Sim, Ai, gente, então eu é acho muito maravilhoso. É muita voo. experiência. O Miguel É muita fez experiência. 3 anos agora, É. tem Eu amo quase que você contou os 70 voos voos. desde Eu o anotei começo. todos Não os tenho a voos. menor ideia. Então, Eu assim, também não. se a gente aqui tem 1, 2 histórias, É. pro tanto que a gente Isso, viaja, são 10 filhos, exatamente. São 40 países pra cada sei filho. lá, e aí, e É. mesmo E assim tem temos 2 poucas histórias. histórias pra É. contar aqui, tipo, é positivo, né? E não é se Gente, sentir viaja. culpada, né? É porque vai acontecer perrengue, você não deixou de ser uma mãe boa, uma mãe má por isso. Na hora que o Rafael se machucou, ele tem 2 anos, eu falei, eu não olhei. Eu me senti péssima por isso. Isso tá acontecendo na minha casa. Depois eu falo, não, é um acidente. Acontece. E também não era nada demais. Vamos lá que isso é o de mais o Total, menor. gente, total. E assim, pra passar perrengue aqui ou em Maldivas, eu Eu escolho acho- Maldivas. Não, é igual do Eu não sei cansada, né? vocês, mas eu escolho Maldivas. Não, tipo, eu fico cansada em viagem, né? Que perrengue viajar com criança, eu fico cansada. Gente, cansada, eu fico em casa. Eu prefiro ficar cansada com a orelha da minha. Gente, eu canso muito mais em casa, aqueles, né, que você tem a rotina certinha, amassando suas obrigações. Viagem não, maravilhoso. Que mais? Quais outros pontos que a gente poderia entrar? Porque Perrengues mais leves? Perrengues mais leves, né? Porque, por exemplo, Esse de você ter esquecido a sua mochila Não. no outro lugar é um perrengue mais leve. eu já esqueci em Amsterdã, eu cheguei no aeroporto, meu marido falou, cadê a mochila das crianças? Cadê? Mas com os Cadê? passaportes, documentos dentro? A sorte, eu larguei pra trás, tá? Pra você ter ideia. Não dava Falei, tempo quer de saber? voltar. Não dava tempo de voltar, os Você largou a passaportes. mochila pra No trás? fim das contas, o que a gente precisa mesmo é passaporte. Porque o resto todo, gente, a gente Dá um jeito, dá um né? jeito. É. Você resolve lá. Amarra um E assim, era ou pano. perder o voo ou perder a mochila. Eu ainda entrei, a gente tava no Airbnb, ainda entrei em contato com a pessoa depois. Ela nunca me mandou, assim, tipo, ficou com a minha mochila e os meus pertences lá. Mas não tá com o documento. Então, assim, Tem que sorte. ficou pra trás, sabe? perrengue leve.
experiência. leve. Mas o que eu queria entrar agora é em perrengue de avião, aeroporto, organização pra sair, porque isso também assusta, isso também é recorde de perguntas, imagino pra Recorde. vocês. Imagina a Nath, que tem 5. Também Não, pois seja. é. Exato, não Nossa. sei. Olha, eu vou dizer, com Vamos perguntar pra ela, porque... Tem um ônibus, Nath. Nath, qual é o seu carro? Você sabe que eu não sei o nome, mas é um Kia. Vamos fazer É a propaganda. Carnival, é igual a É, minha. exatamente. Ai, gente! Meu marido me mata se eu falar que não sabe o nome do carro, mas eu não sei, mas é esse É mesmo, esse amiga. aí. Eu sou muito... E é Então um é ônibus esse, mesmo. É um ônibus e mesmo assim ainda falta lugar às vezes, tá? É. Mas tudo bem. Mas olha só, eu passei um perrengue, não com os 5 ainda. Com os 5, o único perrengue que eu tive foi esse da viagem, porque eles ainda estão com 2 anos. Eu confesso que viajar com todos juntos foram só 2 vezes só. Sim. A gente, até porque agora os mais velhos só conseguem viajar nas épocas escolares, né? total. Não tem mais como tirar. Eu passei um perrengue muito grande quando eu não sabia que as Ilhas Maurício, que furacão Perrengue lá, chique. a época do furacão nas Ilhas Maurício. Ai, meu Deus, tô indo pra lá. Lá vai. Presta atenção na data. Tá bom. Presta atenção. É suspense. setembro. Não, é de novembro a fevereiro. Ah, tá. Então presta atenção, porque assim, realmente, Acontece. novembro a fevereiro, a chance de chegar um furacão é bem maior. Mas você vai passar o Réveillon lá, você nunca vai achar que o furacão vai chegar no Réveillon. Imagina. Né? Porque que o furacão que vai chegar no Réveillon é Réveillon blindado, é tá? blindado. É só, é até só porque novembro. tudo é muito mais caro. Então não conta, pula o Réveillon. Ok. Fiz o voo Rio-Dubai. Quando chegou em Dubai, o voo Dubai-Maurícios, simplesmente cancelado no primeiro dia, porque estava ventando. Falei, nossa, mas que bobagem. Eles cancelam o voo porque estava ventando. Eu vou ventando, não me importa. bobagem. Não me importo. Então, levaram a gente para um hotel. Isso era 30 de dezembro. Estranho. Dubai, que virou um hotspot de Amo Dubai, Réveillon gente. aqui. Amo Maravilhoso. Aqui não, né? Lá virou um hotspot de Réveillon, tudo lotado. Colocaram a gente num hotel, que era uma cama de casal, nós éramos 5. Uma cama de casal. Falei assim, gente, era o que tinha. A companhia colocou a gente lá. No dia seguinte, hoje o voo vai voar, pode voltar para o aeroporto. Voltamos para o aeroporto. Cadê o voo? O furacão chegou. E aí as cenas lá das Ilhas Maurício é uma coisa bizarra, porque ventava tanto e foi um furacão muito forte mesmo. Aí nessas horas os meninos, ô mãe, quem mandou você inventar dia essa época? Você não É viu que sempre a tinha culpa da furacão?" mãe, tá, É gente? sempre a culpa da sempre mãe. a culpa da mãe. Esse é o problema. Sempre. Aí eu falei, não, filha, essa época não tem furacão. Como não tem? Aí quando eles entraram lá no Google e viram, Não, tipo, de tinha vocês já- 40% O de seu é mais chance. velho, já exato. tinha. 40% de Filho, chance de nossa. furacão chegar. Resultado, voltamos pro hotel. Aí era a noite do Réveillon. Era aquele hotel com uma balada enorme, assim, um barulho enorme. E criança em Dubai não pode ir pra festa que tenha bebida alcoólica, né? Então a gente passou o Réveillon literalmente dentro do quarto. Quando era pra gente estar nas Ilhas Maldivas. Nath, passei um Réveillon maravilhoso com as crianças lá em Dubai. Mas dentro do quarto, amiga. Não tinha Não. programação. Quarto. Não tinha nada. Não tinha... E olha que Sim, a mas minha irmã podia ter morava ido, lá. entendeu? Você falou, não precisava ter ficado dentro Não, do a minha irmã quarto. morava lá, só que até ela foi passar o Réveillon já em outro lugar, já estava tudo programado, ninguém esperava. Sim, sim. Tudo lotado, tudo cheio. Pra sair do hotel era uma confusão Uhum. danada. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a entrar no Google, tem que ter alguma coisa perto. E a Emirates falou que colocaria a gente em algum outro destino que fosse a distância razoável. Fomos parar aonde? Na Tanzânia, Zanzibar. Ai, maravilhoso! Ah, mas foi... Fica Mas se maravilhoso. deram bem, então. Exatamente. Nossa, deram Fomos super parar bem. Em Zanzibar. Você acha que teve roteiro Demais. planejado? Não, Nada, mas resolvi Zanzibar- em 3 horas e fomos. Só com aquele azul turquesa ali, Azul turquesão, turquesa, outro maravilhoso. bombando ali. Então fomos para lá. Então, assim, claro que eu tô falando isso hoje em dia, mas na hora, vai para o aeroporto 3 vezes e volta, com 5 É, malas. hoje, gente, gratiluz. Hoje a gente, né, fala assim, então assim, é um perrengue leve, graças a Deus, não é um perrengue. Mas na vontade, uma hora dessa você fala assim, gente, qual é o próximo voo pro Brasil? Porque assim, não é Exato. possível. Então só me dá a minha Não é pra estar casa. aqui. A gente começa a pensar, não é pra estar aqui. Cara, não é por acaso, entendeu? É, eu já não é começo por já aquele acaso. livramento, É, eu já sou a dessas, gente entendeu? começa a Já achar assim, começa, tipo, gratidão, agradecer. hashtag gratidão. Gratiluz total. Ai, Bom, posso só trazer o avião antes da gente encerrar? Porque é isso, as pessoas têm medo do avião. Várias vezes me perguntam, tipo, como você faz pra ir ao banheiro? Como que, né, você chega a tempo no aeroporto, quanto tempo antes pra chegar no aeroporto? Então, acho que isso são coisas legais da gente falar, né? É claro, de novo, já falei isso em outro episódio, mas o avião é o mal necessário. Então, lá vai ter um monte de perrengue mesmo, não vai ser super legal. não Se é for, Disney. comemore. Não, é. Tipo, Nem é na isso. business. Mas é Surpreenda, necessário. mas vá com expectativas alinhadas. Porque, de fato, assim, uma das horas que eu mais não gosto em viagens é a hora da refeição no avião.
Sim, você tá naquele lugar, tipo, você desce a sua mesinha, que já é difícil de se mover quando você tá sozinha, e você tem que alimentar seres humanos, É, o entendeu? povo. Tipo, você tem que fazer assim e rezar pro seu filho ali da ponta, não chutar a mesinha e voar a água inteira nele. Quando já vem aquela comissária, chicken ou pasta. Gente, o coração já tá aqui assim, ó, né? Tanto faz, você ser ruim igual. Não, e quando tem Tanto faz. um dormindo ainda no seu colo, você tem que abaixar a comida e tem que abrir a mesinha do lado pra deixar a comida do outro. E se ele Total. acorda e mexe, vai virar comida quente em cima. Nossa. O que eu acho que assim, dá pra gente se organizar, então muitas vezes tem um dormindo, ótimo, não precisa nem pegar a comida dele. Pega assim, 3 na mesma bandeja, né, que você consegue distribuir um pouco melhor, vão crescendo, isso muda muito. Então hoje a Valen não quer nem saber, né, se eu vou pegar pra ela ou não. Ela escolhe, elas comunicam lá, ela come os meus direitinho. ainda não. Isso tudo muda, mas o Joca ainda não. O Joca tá começando agora, né, ele tá com 6, tipo, Mas você tá pede a começando refeição infantil agora. nos Não, voos? nunca pedi. Ah, você nunca pediu? Ah. Nunca pedi. Existe isso de Existe, refeição infantil super. em muitas E companhias Inclusive aéreas. serve antes, então é Uhum. legal mesmo, é por pura preguiça, eu nunca pedi. Agora na Emirates, E é serve top. bem antes, a comida é Aham. muito boa. Não, da Mas Emirates é tem... maravilhosa, tem até a papinha, né? É. Informe-se se é bom, porque tem lugar que é melhor não pedir de criança. Porque é daí pior. é uma refeição pior do que a de adulto. É. Então, meus filhos não comem muito bem, então eu falei, gente, eles não vão comer bem nenhuma nem outra, tipo, não vou ter o trabalho de ir atrás. Mas é legal, porque chega primeiro, principalmente por isso isso. sim. E é isso, né? Pegar uma água, vamos dividir, depois a gente pega outra. Porque se colocar uma água em cada bandeja, ela vai voar com certeza absoluta. Mas no fim das contas, a gente chega, né? E ninguém morreu de fome porque foi difícil de alimentar no avião, ou explodiu porque não conseguiu fazer xixi naquela hora, então... E sabe uma coisa básica que muita gente não sabe? É que tem trocador pra quem viaja com Verdade. bebê pequenos. Né? Como O sei, trocador é projetado É para assim, ó. fetos. Não, sério. É, Exatamente. Do desse tamanho tamanho, dessa assim. folha, Tem você um coloca seu trocador, filho, sim. que com certeza fica paradinho, né, na hora de se trocar, não sei o de vocês, mas Não, os não meus fica. ficavam deitados. Mas existe. plenos. Existe, você vai ao Eu ainda banheiro, passo por isso, fica em gente. cima da privada, geralmente, Eu ainda passo você por isso, abre ali. é. Se você conseguir se mexer, meu Deus, Ai, gente, já troquei muitas vezes, nossa. Eu também. É, Quando é xixi, Mas desculpa, o último voo que eu fiz agora, né, não tava com filhos, e eu vi a comissária dando uma bronca Eu já tomei essa bronca. numa mãe que trocou no assento, Eu assim. já tomei. É. Mas eu tava sozinha com os 3. Xixi, hein? Não, E, pela, gente, assim, cocô e não. assim, É. são escolhas, Cocô vai ao né? banheiro, vai, é sacanagem com os outros. Eu falo assim, são escolhas que você faz, né? Então, nessa vez que eu tomei a bronca, eu tava sozinha com os 3. Cara, eu precisava trocar a fralda. Agora eu não lembro se era do Dudu ou do Joca. Pensei, o que eu prefiro? Levar os 3 no banheiro, ficar naquela... Aqui, assim, trocando com outros 2 pendurados, ou tomar a bronca? Eu prefiro tomar a bronca. A Então, Camila vamos tem lá, síndrome gente, de troca. Mulher Maravilha, né? Não, tipo Como é que assim- você quer fazer isso com os 3, Camila? É isso, são escolhas, né? Tipo, pick your fights. Tá bom, desculpa, moça, mas já troquei aqui rapidinho, entendeu? E você vai se ajeitando ali. Eu acho que é isso, gente. Que mais que vocês acham que chama a atenção de perrengue? Porque eu acho que a ideia geral dessa conversa é assim, a gente pode se prevenir, a gente pode estar psicologicamente preparada, mas é muito legal desenvolver esse jogo de cintura e perceber que não é o fim da vida porque Não é. acontece perrengue. E muita gente volta de viagem com crianças, já recebi muito essa mensagem. Eu não sei, eu nunca mais Não sei vou. como você E, aguenta. gente, é o nosso mood que, É o que nosso comanda. mood. Não importa, assim, seu filho é uma criança, ele dá trabalho, acontece perrengue com ele. Se você encarar tudo isso, tipo, como que insuportável, que difícil, Vai ser chato. e Não, vai, você tem que ser vai. leve, né? Você tem, a gente que ser comanda, leve, gente, é. a gente comanda. Isso é na nossa casa, né? Não é só em viagem. Eu sempre falo, meus dias piores, que eu acordo assim, precisando mais que as pessoas tenham paciência, é quando os meus filhos menos têm. É quando minha É. casa desanda, porque não adianta, a gente comanda essa energia, entendeu? Tem uma dica também bacana, porque já aconteceu com muita gente, vocês devem conhecer alguém que já aconteceu isso. Olhar data de validade do visto, quando você vai para os Estados Unidos. Isso é uma E forma de do prevenir perrengue. passaporte, do passaporte. Gente, documentação então, é antes, porque pelo a amor gente de acha Deus. assim, não, tá válido. Tá válido, mas lembrem-se que determinados países você precisa 6 ter o meses. passaporte com a data de validade de 6 meses antes da entrada. Então, uma coisa que precisa ficar atento, porque já aconteceu de pegar o passaporte, meu Deus, vence mês que vem. E aí não dá pode mais mais tempo. entrar. Pode viajar. Então, aí quando Não, é com passaporte é mais certeza. fácil. Quando é visto, ferrou. Tem Eu que acho corre pra Brasil. Tudo que a gente consegue prever, né, organizar com antecedência melhor, óbvio, isso também já evita um monte.
E aceitar que quando não estiver sob o nosso controle, cara, é só o nosso jogo de cintura e energia. Eu vejo, assim, que uma grande diferença de viajar com crianças é que mesmo pessoas não muito organizadas precisam tentar ser mais planejados e mais organizados. Tentar. Então, nem sempre conseguimos. Mas isso não quer dizer que você também tem que ficar muito rígido com esse planejamento. Que eu acho muito importante você... Viajar com criança é você ter tudo muito planejado, mas estar bem se precisar mudar flexível. Tudo. Ligar o modo Eu acho que isso é a chave que tem que virar na cabeça de muitos pais que viajam com filhos. Total. Que tudo bem se você não conseguir ir naquele museu que você queria. Total, E o que dia não foi deu mais certo, curto do que você teve que imaginou. comer, que o jantar, aquele jantar lindo, virou room service de pedir comida no Total. quarto que é uma cama, indo, assim, a cama pros 5. Tudo bem, sabe? Leve. Exato. E assim, porque o que eu acho que é mais valioso que a gente leva dessas viagens com eles é de fato a conexão, que não é igual. Gente, não tem conexão tão forte quando você tá lá. Só vocês, naquele momento. É quando você vive o presente. É tão difícil a gente viver o presente E aqui. entre eles também, né? E entre eles, essa Os conexão. irmãos, Até as brigas. Até as brigas. Até Os as irmãos brigas ficam mais gostosas. ficam mais briguentos e mais amigos. Total, então exatamente. essa conexão, essa memória afetiva, é isso que importa no fim das contas. O destino você pode repetir mais 10 vezes, entendeu? eu Se acho- for o Ou caso, ao não, longo e mesmo da que você vida, não ou repita, não. sabe? Ou sei lá, mas não é essa a importância de uma viagem em família, A sabe? importância não é o destino, a importância é o perrengue que a gente passa e como que a gente amadurece. E como a gente lida. E lida com ele, as conexões que a gente faz com os nossos E filhos. o que a gente tá ensinando pra eles, né? as De jogo de experiências. cintura, de não se frustrar com tudo porque saiu do quadradinho. A plano. vida não é assim, né, gente? Crianças adaptáveis, flexíveis, Flexíveis. Exato. que Mente respeitem aberta. culturas diferentes Sim. das nossas. Total. Eu só vejo muita coisa boa. Volto mais cansada. Mas Volta. Muitas vezes, diferente. É um cansaço diferente, né? Muitas é um vezes é cansaço tipo, agora eu preciso de espiritual. férias das férias, É. né? E eu acho que esse é o objetivo, então, do Mães Sem Escalas, né? Que é justamente falar sobre isso. A gente não Jogar quer- real. Não quer dizer que tudo é rosa, que o mundo é maravilhoso, né? Que nem tudo são flores. Porque tem perrengue, mas é a forma como realmente você vai, como é que fala? Encarar esse perrengue, total. né? E eu acho que isso faz parte também um pouco da educação que a gente quer dar para os nossos filhos. Então, É isso. por isso que foi Ó, criado. e Agora pra vem o próximo. encerrar, eu vou fazer o que a gente faz sempre. Então a gente escolhe uma de nós e faz uma pergunta específica pra essa pessoa, que hoje é a Lala. Ai, meu... Eu não estava preparada, era eu. E a pergunta é a seguinte: teve algum lugar, algum destino ou algum episódio que te fez pensar que você queria sair dali, que você não queria estar naquela viagem naquele momento, e por quê? Eu contei do Marrocos, que realmente, assim, foi esse dano de saúde, né? Ver seu filho batendo a cabeça, e depois o outro, Foi muito né, perrengue, batendo uma a cara. viagem Foi muito Imagino. perrengue. Numa viagem só, o nosso drone ainda foi confiscado. Fiquei sem drone porque não podia, enfim. Teve essa, mas eu acho que teve uma que o Vini, o Vinícius é meu filho, que na época tinha 3 anos, e ele encucou de ir pra Albânia. E ele só falava de Albânia. E, Maravilhoso. tipo, quando você vai falar Albânia, você só pensa no filme Busca Implacável, que Só. né? E falar, vão pegar seu passaporte, assim, sabe? E aí eu comecei a ler que a Albânia não era isso, era bacana ir pra Albânia. E eu falei, mas eu vou com um bebê de 1 ano e meio e uma criança de 3 anos, eu vou pra Albânia. E aí ela na hora, foi. e a gente foi. Maravilhosa. E aí, na hora que a gente tava cruzando a fronteira de Montenegro pra Albânia, uma fila, assim, um ambiente Estranho. né? Veio o guarda, não falou nada, passaporte. Aí eu entreguei os meus passaportes, tipo, 4 passaportes, e ele foi embora com o passaporte. Ali eu tava, eu falei assim, que eu Bem que fui avisaram, né? inventar de ir pra Albânia, gente, que arrependi. Sabe, assim, eu falei, gente, que loucura, que eu tô indo pra Albânia com um bebê de 1 ano e meio. Aí depois ele voltou com o passaporte, a Aí gente você fala, entrou, arrasei, deu tudo fui certo. pra É, Albânia. exatamente. A primeira parada choveu a noite inteira, assim, se caía pedra no teto, no meio de uma fazenda cheio de Aí ganso. continuava aquela Eu falei, sensação, eu realmente... Gente, não, o que eu fui inventar de vir pra Albânia? Aí depois passou essa noite, amanheceu um sol, a gente começou a viajar E a pela viagem foi Albânia, maravilhosa, viagem que eu acompanhei. incrível, foi uma das viagens mais legais que a gente já fez pra Albânia. Com criança. Com crianças, né? E foi incrível e valeu, assim, não desistir, continue. Segue o feeling, a Albânia era legal. Valeu. Não é um
publi da Albânia, mas assim, era um destino que jamais alguém pensaria em ir. Total. E, Muito menos com criança. E Você foi sabe que se fosse a incrível. Camila, esse guarda que pegou os passaportes, ela ia atrás, né? Volta aqui! Eu falei assim, Volta cara, aqui. eu não sei se eu grito e ele acha que eu É, sou eu louca. também ia ficar na dúvida. Eu ia falar, oi, querido, os passaportes da Camila. Que isso, É, Dede? Só faltou tocar a música assim, sabe? Do Titanic, assim, dos passaportes indo eu também sou embora. dessa, eu assim. falar, O que eu gente, faço agora? Tipo, né? agora eu tô aqui sem passaporte na Albânia, mas deu tudo certo, Mas gente. arrasou. Foi... Essa viagem eu amei acompanhar, amei. É. Meninas, eu amei o papo com vocês. Eu espero que tenha encorajado as pessoas e principalmente passado a mensagem de que o ponto principal é a conexão e as memórias afetivas e que os perrengues valem a pena, né? E alinhar a expectativa de que uma viagem com crianças é muito diferente do que uma viagem sem crianças faz toda a diferença, até pra gente já ir psicologicamente preparadas. Preparada. Gente, é isso. Eu espero que vocês sigam o nosso Instagram, Mães Sem Escalas. Espero que vocês estejam presentes aqui no YouTube, que comentem, que mandem sugestões, dúvidas, que a gente vai olhar tudo com muito carinho pra continuar trazendo um conteúdo especial pra vocês. Obrigada. Obrigada, gente.